Obrigado, Edila, pelas palavras carinhosas. Boa noite a todos. Que Jesus possa estar em nossos corações. Está liberado aqui então, beleza? Realmente, eu vim parar aqui no Seara Fraterna em meados da década de 80. Já se vão alguns anos. Vou contar rapidamente a minha história, como eu cheguei aqui. Muitos chegam aqui no Seara em busca de consolo para as suas aflições. Outros vêm atrás de respostas para as suas questões existenciais. Eu, no meu caso, eu vim parar aqui por amor. E foi amor romântico mesmo. Eu conheci a minha esposa, a Cássia, nessa época, meados da década de 80, em atividade de movimento espírita. Eu representando a minha casa, Copacabana, e ela representando aqui o Seara Fraterna. Nos encantamos um pelo outro. Eu não sei até hoje muito bem o que foi que ela viu em mim, mas já se passaram 30 anos e está dando certo. Graças a Deus. 2 filhos, 30 anos, tá bom. E eu tenho muito a agradecer a essa casa, porque ela foi muito determinante na minha caminhada. Nos casando, eu transferi para cá parte das minhas atividades doutrinárias. Fui muito bem acolhido aqui pela casa. Tenho uma dívida de gratidão ao Júlio César, que me trouxe para cá e me acolheu tão carinhosamente. E aqui eu trabalhei durante alguns anos. Depois a vida acaba nos levando em outras direções. Mas de uns tempos para cá eu voltei a assistir aqui, a participar das reuniões públicas de segunda-feira, porque eu sabia que a minha amiga Edila era uma das dirigentes da reunião, e dentro da regularidade possível eu venho aqui e assisto as palestras. E tenho retornado não só pelos temas e pelos palestrantes, mas principalmente pelo acolhimento da equipe da reunião. Estão todos de parabéns, em especial a Graça e a Edila, formam uma dupla realmente singular. E aí, então, Edila e Graça pediram que eu preparasse esse estudo. Eu trouxe aqui com certeza mais material do que vai ser possível apresentar dentro desse tempo. Eu não queria ficar olhando para o relógio toda hora, então eu peço para que quando faltar uns 5 minutos, me dá um alerta, para eu poder fazer o fechamento. Tá bem? Então, muito bem. O tema é a parábola do trigo e do joio, e seguindo a orientação do Haroldo Dutra Dias, sempre que eu me referir a ele, vou falar simplesmente Haroldo. Ele tem essa tradução magnífica do Novo Testamento, recomendo a todos. E ele usa essa ordem, trigo e joio, e não o contrário. Ele diz que deve ser nessa ordem, simplesmente porque essa foi a ordem da semeadura. Primeiro foi semeado o trigo e depois o joio. Lá na tradução dele dos Evangelhos está a parábola do trigo e do joio. Muito bem, para quem não conhece, está aí uma planta de joio e uma planta de trigo. Eu queria botar no sentido contrário, trigo, mas eu não consegui, não tenho essa habilidade. Então, da esquerda é o joio, da direita é o trigo. Aí eles ainda estão verdinhos, dá para perceber que existe uma certa semelhança entre eles. E depois, mais tarde, quando a planta já está madura, pronta para a colheita. Ok? Agora já dá para diferenciar um pouco mais. Mas para quem não está acostumado, são plantas muito parecidas. Então, na tradução do Haroldo Dias, segue a parábola
do trigo e do joio. Eu vou, na verdade, fazer duas leituras dela. Uma primeira leitura antes da segunda parte, que é a explicação de Jesus. Depois, tendo sido feita a leitura da explicação de Jesus, a gente volta e lê novamente, que eu acho que ela vai ter um novo significado. Então, é uma parábola muito singela. Ela veio numa sequência de 4 parábolas, quando Jesus se reuniu lá no lago e começou a falar aos discípulos e a toda a gente que estava reunida. E ela diz assim: outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos dizem: Senhor, sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Já dá para perceber que é uma historinha muito rica em detalhes. Eu não vou conseguir falar de todos eles, eu escolhi alguns que me pareceram bem significativos, e é esses que eu vou estar explorando aqui hoje, então. Mas aí, depois, a pedido dos discípulos, Jesus dá uma explicação dessa parábola. Então, deixando as turbas, veio para casa, e aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Em resposta disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente, essa são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Eu não sei se essa explicação parece clara para vocês, mas de 2000 anos atrás para cá, né? Então a gente precisa de um novo estudo também para ir a fundo nessa explicação de Jesus. A gente vai pegar alguns pontos dela aqui hoje. Vamos voltar então aqui para a parábola do trigo e do joio. Depois de ter lido aquela explicação, vamos ler rapidamente aqui mais uma vez a parábola para poder fixar bem alguns pontos. Então, o reino dos céus, ele diz, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, nos homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos?
Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Ok? Então a gente tem a semeadura de sementes diferentes, elas germinam, elas crescem conjuntamente, elas frutificam, existe a colheita e existe o destino de cada uma delas. Então eu escolhi alguns elementos aí da parábola para que a gente possa explorar. O primeiro deles, o primeiro ponto, é a questão da linguagem figurada que Jesus utiliza. O tempo todo ele faz uso da linguagem figurada. A linguagem figurada, em oposição à linguagem literal, ela serve exatamente para isso, para você poder fazer outras leituras daquele texto. Você utiliza de uma linguagem literal, você quer dizer exatamente aquilo que você está dizendo, né? Ricardo, o que você fez hoje entre 6 e 6h30 da manhã? Eu saí de casa, fui na padaria, comprei pão, voltei para casa, preparei café. Tudo literal. Não tem nenhuma linguagem figurada aí. Mas Jesus não. Jesus sabia que ele estava falando para um público ainda imaturo espiritualmente, intelectualmente. Os ensinamentos que ele tinha para deixar era para todo o restante da humanidade, para todos os tempos futuros. E a linguagem figurada permite exatamente isso. À medida em que cada público vai amadurecendo, cada um consegue ir enxergando nas parábolas os diferentes ensinamentos. Tá bem? Então a parábola é essa forma simplificada e alegórica de expor verdades morais e espirituais para um público ainda imaturo. Através das interpretações das parábolas, Jesus pode transmitir ensinamentos para todas as épocas da humanidade, de acordo com o grau de maturidade espiritual e intelectual de cada público. Então dizem os espíritos que os ensinamentos de Jesus não só são estudados e aprofundados nas colônias espirituais ligadas à Terra, mas continuará sendo o norte do planeta Terra e de toda a população de espíritos ligada a ela durante todo o futuro. Você olha para frente, o mundo de regeneração que vem depois, tal, o caminho está traçado. É o Evangelho de Jesus. Okay? Depois vem a questão do reino dos céus, que ele vai comparar a toda uma dinâmica da lavoura. Na sua interpretação mais clássica, reino dos céus ou reino de Deus, é um estado interior de harmonia e paz celestial. O Haroldo aqui, quando ele faz a sua interpretação da parábola, e ele tem 2 vídeos excelentes a respeito da parábola do trigo e do joio, que eu recomendo muito fortemente, é só colocar lá no Google, parábola do trigo e do joio, Haroldo Dutra Dias, que vai sair num instante. Bom? E ele diz que, nesse contexto, o reino dos céus significa algo um pouquinho diferente. Esse ordenamento espiritual determinado por Deus. Ele diz que o reino é a organização político-administrativa da época. Você tinha o reino da Judéia, você tinha o Império Romano, que é um super reino, e dentro de um reino você pressupõe um ordenamento muito certo, determinado pelo rei, que é um ser especial, que é um ser que está em outra categoria. E os céus aí representa o que é do plano espiritual. E o Senhor
do plano espiritual é Deus. Então, o reino dos céus aqui é interpretado como um ordenamento espiritual determinado por Deus. Ou seja, é uma lei de Deus. E o que Jesus faz na parábola? Ele compara o reino dos céus, que para a gente vai significar esse ordenamento espiritual, com uma dinâmica da natureza humana. A colheita, a cultura, o cultivo de uma lavoura. Nesse cultivo da lavoura, tem todas essas etapas que eu falei. Você tem a semeadura de sementes diferentes, você tem a germinação, você tem o crescimento conjunto das duas plantas, você tem a frutificação, você tem a colheita, e aí você tem a destinação de cada planta. Então, para a gente, o que isso significa é que a gente vai estar comparando ou vai estar exemplificando um ordenamento espiritual geral através de uma dinâmica particular, uma dinâmica espiritual particular. Então, a gente vai pegar uma lei geral, que é o ordenamento espiritual, e vai exemplificar isso através de uma dinâmica. Assim como Jesus comparou o reino dos céus à dinâmica do cultivo de uma lavoura. Certo? É isso que a gente vai estar fazendo. Existe a questão da relatividade do joio e do trigo. O trigo é uma planta de cultivo, de consumo humano, de grande valor comercial. Então, o trigo ele é considerado o rei dos cereais. Mas Jesus sabia que o trigo não é unanimidade. Ele sabia que dali a 2000 anos, mais ou menos, nós, através do nosso conhecimento científico, descobriríamos que o trigo contém uma proteína, ou um conjunto de proteínas, chamado glúten, a qual muitas pessoas são intolerantes. Para essas pessoas, o glúten tem o mesmo efeito de um veneno de lenta aplicação, mais mortal. Estima-se que cerca de 2% da população humana tem algum grau de intolerância ao glúten. Isso significa que só aqui no Brasil são cerca de 4 milhões de pessoas. É por isso que em todas as embalagens de alimentos é preciso ter ali muito claramente se aquele alimento contém ou não contém o glúten. Então, o que isso significa? Significa que o trigo não é unanimidade. Ele satisfaz uma maioria, mas ele ainda tem as suas imperfeições. O joio, ele está fazendo o papel aí do mal. Ele está fazendo o papel daquela planta daninha, aquela planta invasora que está crescendo no lugar errado. O coitado do joio, ele é essa planta daninha, ele não é de consumo humano e ele não tem nenhum valor comercial. Planta daninha, hoje em dia, é definido como uma planta, simplesmente como uma planta que cresce em local indesejado. Não faz nenhum juízo a respeito da qualidade daquela planta. Então pode ser uma erva daninha nascendo num jardim, ou então num campo de futebol, também tem que estar sendo limpo volta e meia, né? Os passarinhos passam por cima, soltam semente e daqui a pouco cresce uma erva daninha no campo de futebol. Né? Pode ser o joio numa plantação de trigo, pode ser uma planta de trigo numa plantação de soja. Se você está plantando soja num campo onde anteriormente foi plantado milho, é claro que vão restar grãos, sementes de milho
e que vão germinar junto com a soja. E para aquela plantação de soja, a planta de milho é considerada uma planta daninha. Então, apesar da gente associar um certo aspecto negativo às plantas daninhas, ela, como tudo na natureza, tem a sua utilidade, a sua função. E hoje em dia, através da ciência, a gente vai descobrindo que muitas plantas consideradas daninhas, elas, na verdade, têm propriedades químicas que são importantíssimas. Elas ajudam a recuperar um solo degradado e muitas delas também agem como uma proteção para aquela planta de cultivo principal, atraindo pragas para ela, ao invés de irem para as plantas principais. Então, significa que o joio também, enquanto planta daninha, também tem todo o seu aspecto positivo. Então, considerando essa relatividade do joio e do trigo, o trigo e o joio muitas vezes representam simplesmente as diferenças. Diferenças morais, sociais, culturais. Agora, quanto à destinação do trigo, a gente sabe pela parábola que o trigo, na colheita, ele é juntado e vai para o celeiro. Mas ele não pode ficar parado no celeiro. A gente viu aí pela mensagem inicial. Se ele ficar parado no celeiro, então o que você tem ali é um potencial que não vai ser utilizado. Com o tempo ele acaba apodrecendo. Qual é o caminho natural, então, do trigo? Ele vai para o celeiro, mas ele não vai ficar ali toda a vida. Ele ainda tem toda uma sequência de transformações a sofrer. Do celeiro ele vai ser caminhado para o moinho. Olha só o que vai acontecer com ele. Ele vai ser triturado, vai ser moído para virar farinha. Não bastasse isso, ele vai parar numa cozinha, onde vão juntar ele fermento, água e sal, e ele vai ser remexido e misturado e batido. Quem já fez pão sabe como de vez em quando é preciso dar umas pancadas na massa, né, para ativar o fermento. Para ele poder virar então a massa, e não completo ainda, o trigo ainda vai enfrentar o calor do forno para finalmente ser transformado em pão e ser levado para a mesa e ser transformado e ser utilizado como alimento. Então, aquele trigo, esse é o ponto final lá no celeiro, ele ainda tem um longo caminho de transformações duras pela frente. E a destinação do joio. O joio vai ser queimado. E a gente tem que lembrar que, ao ser queimado, ele libera energia e resíduos que podem ser aproveitados. Então, quer dizer que, mesmo representando o mal, o joio tem a sua utilidade na obra divina. Talvez hoje Jesus desse com essa preocupação de queimadas e liberação de carbono na atmosfera, talvez ele desse um destino diferente, quem sabe uma compostagem, alguma coisa assim. E nós temos também um outro ponto importantíssimo, é o tempo da ceifa, é o momento da separação entre o trigo e o joio. E o que é importante é que, dentro de qualquer ordenamento espiritual, o tempo da ceifa não é determinado pelos homens. Assim como o momento da colheita também não é determinado pelos homens. É preciso deixar que as plantas amadureçam para que finalmente chegue o momento certo da colheita. Ok? Outro ponto interessantíssimo dessa parábola é que o Senhor dos Campos, ele determina explicitamente que as plantas devem crescer juntas até a ceifa. Elas estão enraizadas no mesmo solo, estão compartilhando os mesmos nutrientes, a mesma água, a mesma luz. É isso que ele está determinando. Deixa elas lá crescerem juntas,
compartilhando das mesmas possibilidades de realização. Então isso, na verdade, representa essa mensagem de tolerância e de paciência com as diferenças. Jesus, em outro momento, diz que o sol nasce sobre bons e maus e a chuva cai sobre justos e injustos. Representa também o tempo necessário para a transformação das características. No cultivo espiritual, o joio, invariavelmente, acaba sendo transformado em trigo. Dizia Pedro que o amor cobre a multidão dos pecados. E a mesma coisa vai acontecer com o joio. Quando ele amar o suficiente e ele olhar para ele mesmo, ele não vai ser mais joio. O que ele vai ser agora é trigo. O que ele vai ter agora é a preponderância do bem sobre o mal. É a questão do perigo da retirada antecipada do joio. Né? Por que você não vai retirar o joio antes? Está lá enraizado junto com o trigo. Você vai tirar o joio e vai acabar arrancando a planta boa também, aquela planta que tem interesse lá para os lavradores. E a representação disso é exatamente o perigo, se o trigo e o joio estão representando as diferenças, quando você retira o joio prematuramente, e lembrando que dentro da dinâmica espiritual o joio acaba se transformando em trigo mais cedo ou mais tarde, então, na verdade, o risco que se corre aí é pré-julgar as diferenças e cometer injustiças. O último elemento, antes da gente começar a olhar alguns exemplos, é a questão de que o joio foi semeado enquanto os homens dormiam. E isso é uma mensagem muito clara no sentido que é na invigilância e na negligência que o mal se instala. Dizia Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então vimos aí uma série de elementos, existem outros, vimos aí uma série de elementos da parábola do joio e do trigo, e agora vamos observar cada um desses elementos em cada um desses. Eu trouxe 4 exemplos, então estou vendo aqui que não vai dar para falar dos 4 exemplos com certeza. Mas o primeiro exemplo, e é assim uma das interpretações clássicas da parábola do joio e do trigo, é a respeito da dinâmica da transição planetária. Então, quando você pensa na transição, na dinâmica da transição planetária e na parábola do joio e do trigo, o foco, então, é esse. Então, tenha em mente a parábola do trigo e do joio, tudo isso que está acontecendo, a gente tem um ordenamento espiritual e associado a ele um caso particular. Então, o caso particular aqui é da transição planetária, o foco é sobre o resultado de várias encarnações até a definição da transição planetária da Terra para o mundo de regeneração. Então foca, por exemplo, você pode até focar em você mesmo e pensar em todas as suas encarnações aqui na Terra até o momento em que a Terra é finalmente promovida a um mundo de regeneração. Segundo os espíritos, estamos chegando no ponto crítico, né? Dizem eles que até o final do século isso daí vai estar resolvido. Quer dizer que para nós e para os nossos filhos, talvez seja uma última oportunidade para que a gente apresente aí a média aprovatória para permanecer na Terra Nova. Mundo de regeneração primeiramente. O Divaldo Franco, ele resume muito bem como será o mundo de regeneração quando ele estiver plenamente instalado. Então, é um mundo sem escassez e sem excessos, sem violência e com justiça para todos. Pare e pensa um pouquinho nisso. Você consegue imaginar um mundo sem escassez, onde materialmente todos têm o necessário para viver, onde todos encontram o afeto mínimo também,
o alimento emocional, afetivo mínimo para se viver. Um mundo onde criança nenhuma cresce desamparada, sem abrigo, sem atenção, sem afeto. Um mundo onde pessoa nenhuma envelhece abandonada, sem proteção e solitário. Então isso é um mundo sem escassez, um mundo sem excessos, onde ninguém acumula à custa da escassez do outro, e onde também ninguém acumula à custa da escassez do planeta. Você só pode retirar do planeta aquilo que você é capaz de devolver. As nossas práticas no mundo de economia, no mundo de regeneração, precisa ser obrigatoriamente uma economia sustentável. Um mundo, pensa no nosso Rio de Janeiro, como seria sem violência? Mundo sem violência é onde o mundo é um mundo onde nenhuma diferença é resolvida na base da violência. Todas as diferenças são resolvidas na base da justiça. Ninguém é injustiçado. Assim será a terra nova, a terra de regeneração, quando isso estiver plenamente instalado. Ok? Então, Divaldo diz que é para esse mundo que a terra caminha. O tempo da ceifa, então, é o período final da terra em sua transição para um mundo de regeneração. Não são os homens que determinam o tempo da ceifa. Reino dos céus. Reino dos céus aqui é o ordenamento espiritual que regula a transição planetária. Então existe todo um ordenamento espiritual que está supervisionando esse progresso da Terra para um mundo de regeneração. Trigos são os espíritos que serão promovidos para o mundo de regeneração. Existem umas estatísticas espirituais aí, eu passo para vocês, eu acho que é mais ou menos isso. Dizem que a população da Terra, a população espiritual da Terra, é mais ou menos em torno de entre 25 e 30 bilhões de espíritos que estão com seu processo de progresso espiritual, evolutivo, ligados aqui à Terra. Dizem que 20% desse total, esses já estão com passaporte carimbado para a Terra Nova, a Terra de regeneração. Mais ou menos isso, um pouquinho mais, 21. Também em torno disso, em torno de uns 20%, são os espíritos que já estão reprovados. Esses já estão com passaporte carimbado para um novo mundo de expiações e provas. Tem uns 60% aí que estão nesse degradê aí de quase reprovado a quase aprovado e estão recebendo aí as suas últimas oportunidades para mostrar que tem média mínima para passar para a nova fase da Terra. Mas não é 5 não, é menos, eu estou torcendo que eu esteja nesses 60% aí, não naqueles 20% de lá. Todos nós que já acordamos para essa questão da consciência, né, de consciência existencial, já estamos nessa fase. O celeiro. Então, o celeiro é um mundo de regeneração, terra nova. A relatividade do trigo. A relatividade do trigo, lembra que o trigo não é unanimidade, significa que nesse mundo de regeneração, os espíritos ainda têm todo um trabalho muito longo de progresso pela frente. Okay? Nosso trabalho evolutivo já está muito, muito longe de terminar. O joio são aqueles espíritos que permanecerão no mundo de expiações e provas. O que vai acontecer com eles é que eles serão, então, transferidos para um mundo de expiações e provas, assim como aconteceu quando a Terra estava no início dessa fase e recebeu aquela leva grande dos exilados de Capela.
O fogo que queima, vai queimar o joio, representa exatamente isso, esse mundo primitivo que está iniciando a sua fase de mundo de expiações e provas, e todas as aflições recorrentes. A relatividade do joio significa que esses espíritos, apesar de estarem sendo transferidos para esse mundo inicial de expiações e provas, todos já têm um progresso realizado e todos levarão uma contribuição importante para esse novo mundo, assim como aconteceu com os exilados de Capela quando vieram para a Terra. Deixar que o joio e o trigo cresçam juntos até a ceifa. Lembra que essa foi a determinação explícita do Senhor dos Campos. Então, lembra, trigo e joio estão enraizados exatamente ali no mesmo solo, usufruindo, compartilhando os mesmos nutrientes, a mesma água, a mesma luz. Então, essa é essa mensagem de que os diferentes precisam conviver juntos, os diferentes de qualquer ordem. E juntos ali, usufruir das mesmas possibilidades de realização. E até o último momento, novamente aí está a diferença do ordenamento espiritual, é a possibilidade do joio ser transformado em trigo. Então aquela pessoa que está ali mostrando através das suas condutas que ele está no caminho certo para um novo mundo de expiações e provas, pode acontecer dele dar a guinada que ele precisa no instante final, e aí ele realmente mostrar todo aquele crescimento consciencial e trocar a sua destinação. Então, muito bem. Então, esse foi o primeiro exemplo. Então, a parábola do trigo e do joio exemplifica muito bem essa dinâmica espiritual da transição planetária a qual a Terra está sendo submetida nesse momento. O segundo exemplo que eu trouxe foi a dinâmica das destinações após o desencarne. Então, o foco agora é sobre o resultado final de todas as condutas de uma encarnação. Então, no final de uma vida na Terra, a gente desencarna, e aí qual vai ser a nossa destinação após o desencarne? Então, o tempo da ceifa é exatamente o momento da morte física, é o desencarne. E a separação do joio do trigo vai se dar exatamente pelo peso consciencial de cada um. Reino dos céus é o ordenamento espiritual, exatamente o ordenamento espiritual que determina o destino do espírito ao término de cada encarnação. Lembrando a frase importantíssima: semeadura é livre, a colheita, porém, é obrigatória. Então, ao final de cada encarnação, a gente vai ter como destinação o resultado daquilo que a gente viveu ao longo daquela vida. A gente obrigatoriamente, naquele momento, vai colher os resultados dessa última vida. Trigo são os espíritos que terminam a encarnação melhores do que entraram, com menos dívidas e mais merecimento. Então, se tem um objetivo que a gente pode pôr assim a curto prazo, eu penso em curto prazo até o final dessa vida, é exatamente esse: é a gente sair dessa vida melhor do que entrou. Nesse sentido, com menos dívidas e mais merecimento. Menos dívidas significa menor peso consciencial, mais merecimento. Merecimento é a moeda de troca espiritual. A gente não devia pensar nisso, né? A gente tem que ser desapegado de tudo. Mas na fase em que a gente está, eu, pelo menos para mim, considero muito importante a questão do merecimento. Merecimento, ele é a moeda de troca na espiritualidade, no sentido de que com o merecimento você pode conquistar novas oportunidades de realização em condições mais favoráveis, ou
mais importante ainda, com merecimento, você pode interceder a favor daqueles seus entes queridos que estão um passo ou dois à sua retaguarda e ainda em maior sofrimento que o seu. Se todos leram o Nosso Lar, foi exatamente o que aconteceu com André Luiz quando ele foi resgatado daquele campo umbralino. Ele foi resgatado daquele campo umbralino por intercessão da sua mãe, pelo merecimento que ela possuía. No momento em que ele mostrou condições mínimas para ser resgatado, ele foi retirado de lá. Por que ele foi retirado de lá? Por intercessão da sua mãezinha. O celeiro. O celeiro representa exatamente as colônias espirituais pacíficas que possibilitam novas oportunidades de realização, lá através de estudos e trabalho como preparação para encarnações futuras. A relatividade do joio significa o seguinte: assim como o trigo ainda tem um longo caminho, a relatividade do trigo, desculpa, assim como o trigo ainda tem um longo caminho de transformações pela frente, aquele espírito que está no momento estacionado naquela colônia espiritual, ele ainda tem todo um trabalho a ser feito em termos de evolução. Ele obrigatoriamente tem que retornar para a carne. Dívidas contraídas na carne serão resgatadas. Deixa isso entrar fundo na sua alma. Não tem como fugir disso. Dívidas feitas aqui, você pode ir lá para a espiritualidade, você pode aprender muito, você pode trabalhar muito, mas você só vai resgatar aquela dívida reencarnando novamente. E outra coisa importante, a gente só se liberta da nossa materialidade. O que é materialidade? É o apego que a gente tem às questões materiais, é o apego que eu tenho aos bens materiais, é o apego que eu tenho aos prazeres físicos, é o apego que eu tenho ao poder, ao reconhecimento pessoal, o apego que eu tenho às pessoas, ao meu corpo físico, à vida como um todo. A gente só consegue se libertar da materialidade em contato com a matéria. Então, o nosso estágio, onde ainda somos espíritos muito materializados, é obrigatório o retorno mais cedo ou mais tarde. Então, esses espíritos que vão estacionar temporariamente nas colônias espirituais, obrigatoriamente eles retornarão à Terra para dar continuidade ao seu trabalho evolutivo. Aqui na Terra eles vão conseguir resgatar as dívidas contraídas aqui, e aqui na Terra é que eles vão conseguir se libertar da sua materialidade. Não adianta nada você chegar lá e falar que você não tem apego aos bens materiais, quando lá isso daí é muito etéreo. Você tem que retornar para cá, ter os bens materiais na sua mão e aí mostrar que de fato você não tem apego a isso. Seja lá o que significa ter apego a bens materiais, isso dá papo para outra noite. O joio. Os joios são exatamente os espíritos que terminam a encarnação piores do que entraram, com mais dívidas e mais comprometidos. Quer dizer, são aqueles de nós que chegam aqui na carne e a gente acaba errando mais do que acertou. Quando a gente erra mais, a gente sempre vai acertar alguma coisa, mas muitas vezes a gente erra mais do que acertou. Então a gente volta para a espiritualidade mais comprometida ainda. O fogo que queima. O que representa o fogo que queima? Lembra que a separação é feita pelo peso consciencial. Representa exatamente as regiões umbralinas para as quais nós somos atraídos naturalmente pelo nosso peso consciencial. Ou então, muitas vezes, você consegue ser resgatado para um hospital lá na espiritualidade, mas você ainda passa por fortíssimas crises conscienciais. Então, isso tudo tem exatamente esse valor aí do fogo que queima. E se você está muito comprometido, representa então também exatamente esses resgates dolorosos para os quais a gente volta aqui na carne. Então esse é o fogo que queima.
que queima o joio, né? A relatividade do joio. Então, apesar da preponderância dos erros, então esses espíritos também realizaram acertos que vai beneficiá-los de alguma forma. Os acertos serão os atenuantes na hora dos resgates. E deixar que o joio e o trigo cresçam juntos até a ceifa significa exatamente a interdependência entre os espíritos, a necessidade obrigatória da convivência entre bons e maus. Os bons têm os maus, têm os bons como exemplo, os bons têm os maus como uma aprovação. Esse aqui é um mundo de expiações leprosas. E é uma lição, então, de convivência entre os diferentes. Não só nessa questão de qualidade moral, bom e mal, mas também, se a gente olha a questão do trigo e do joio como representação das diferenças de um modo geral, é simplesmente a necessidade da convivência pacífica, com paciência e tolerância entre elas. Todos ali usufruindo sempre das mesmas possibilidades de realização. Você encarna aqui na Terra, independente da sua condição social, você está tendo ali uma oportunidade de mostrar progresso. Cada um vai ser provado de uma forma diferente, mas todos estão ali, tendo uma oportunidade, que é uma oportunidade sagrada, de uma nova passagem pela carne. O terceiro exemplo é, então, a dinâmica de causa e efeito sobre as condutas individuais. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver se... sim, eu não falei sobre a orientação a respeito da pena capital. Essa parábola, e principalmente essa passagem, quando o Senhor dos Campos determina que as plantas devem crescer juntos até o momento da ceifa, e esse momento não é determinado pelos homens, isso é um ponto que faz parte do ordenamento espiritual, então é um ponto que muitas religiões cristãs utilizam exatamente para defender o posicionamento contra a pena capital. A morte representa exatamente a ceifa. Significa que aquela planta está sendo arrancada. E isso não nos cabe. Por mais crimes que uma pessoa tenha cometido, a vida dela deve ser preservada até o seu fim natural. E não somos nós que determinamos. E se você olha isso do ponto de vista do Espiritismo, é muito bom que seja assim mesmo. Porque quando você condena a morte a pessoa que está ali perdida no crime, altamente revoltado, quando essa pessoa é executada, você está fazendo, liberando um grande obsessor. Então, para fins de segurança da própria humanidade, é preferível mantê-lo ali nas algemas, na cela da carne. É a forma mais segura de maior proteção para a espiritualidade. Mas mais do que isso, o que nós precisamos mesmo é trabalhar e acreditar na reabilitação dessa pessoa, reabilitação social dessa pessoa. Até o último momento é preciso acreditar exatamente isso, na possibilidade da reabilitação social dessa pessoa. Se durante um tempo for preciso mantê-la afastada do convívio do restante da sociedade, tudo bem. Mas é preciso que hajam mecanismos para que essa pessoa tenha a oportunidade de se reabilitar e se reinserir na sociedade. Então esse ponto ele é determinante. Nós interpretamos essa passagem com uma fortíssima indicação nesse sentido. 5 minutos então tá bem. Então eu não vou entrar no exemplo 3, tá bem? Então o exemplo 3 ele fala da dinâmica da lei de causa e efeito sobre cada conduta individual. Então é quando o karma finalmente
o karma correspondente a uma conduta finalmente se concretiza. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Então, eu não vou falar sobre o terceiro exemplo. Não vou falar sobre o quarto exemplo, particularmente é o meu favorito. É a dinâmica da reforma íntima, segundo a psicologia espírita de Joana de Ângeles. Não dá para falar em 5 minutos. Me chama aqui outra noite, aí eu falo. Oi? 10 minutos? 10 minutos? 5 mais 5. Tá bom, vamos ver se dá. Eles negociam. Beleza, vamos lá. Então, a dinâmica da reforma íntima, segundo a psicologia espírita de Joana de Ângeles. Eu acho que esse foi talvez o grande avanço recente do espiritismo. Para nós que estamos encarnados e somos espíritas e estamos aí envolvidos no trabalho de autoconhecimento e reforma íntima, esse ponto ele é totalmente crucial. Então, o foco é sobre o universo interior dos desejos, dos sentimentos, dos pensamentos e das tendências individuais. Bem, então todo mundo tem dentro dele. Você é habitado por isso. Seu mundo aí interior é habitado por desejos, sentimentos, pensamentos e tendências individuais. Então isso é o que a gente chama de impulsos psíquicos. Tá? Isso tudo aí está vivendo dentro de você. Tempo da ceifa. É o momento em que o ego exerce o controle sobre a conduta. Aquele momento crucial em que um impulso interior, ele é contido ou ele é transformado em uma conduta. E quem realiza esse corte ou essa permissão é exatamente o ego. Então, o ego é essa parte da nossa estrutura psicológica que controla o nosso consciente. Toda noção de continuidade que você tem, passado, presente e futuro, quem tem isso é o ego. Toda a autoconsciência que você tem sobre você mesmo, quem tem é o ego. Quem determina o que você vai fazer, quais são as estratégias de vida que você vai optar, quem operacionaliza o seu cotidiano, o seu dia a dia, quem faz isso é o ego. E principalmente o ego, ele é exatamente o senhor do mundo interior, ele é o porteiro entre o nosso mundo interior de todos esses impulsos e o mundo exterior das condutas. É o ego que toma a decisão de dar permissão para que algum impulso se transforme em conduta, ou cortar conter esse impulso. Ok? Joana fala muito desse eixo ego-self. O self, por sua vez, é a presença de Deus em você. É aquela pergunta importantíssima do Livro dos Espíritos, 621, pergunta onde estão escritas as leis de Deus. E a resposta é curta, certeira, a consciência. Então, essa coisa indefinida que a gente chama de consciência, onde estão escritas as leis de Deus, que a gente interpreta como Deus em nós, como sendo Cristo em nós, isso é o nosso self. E o que vai acontecer? O reino dos céus aqui representa exatamente o ordenamento espiritual que determina o amadurecimento do ego. O ego, enquanto estrutura psicológica interna, ele se desenvolve, ele não fica parado sempre no mesmo ponto. Eu acho que a melhor forma de conseguir visualizar isso é através dessa regrinha de 3, espiritual, que diz assim que o ego está para o self, assim como o espírito, o homem, está para Deus. Então, assim como o espírito ele é impulsionado a evoluir na direção de Deus, acontece a mesma coisa com o ego.
O ego, essa estrutura psicológica, ele é impulsionado a evoluir na direção do self. E essa evolução do ego na direção do self é o que a gente chama de amadurecimento do ego. O ego em si não é ruim, muito pelo contrário. O ego, a gente depende do ego para tudo. Se a gente quer evoluir, quer terminar um mundo de regeneração, a gente depende do ego. É o ego que vai fazer com que a gente chegue lá. Então, o que vai acontecer? A gente tem o ego pouco evoluído, o ego com pouco amadurecimento, que é o que a gente chama de ego imaturo. O que é o ego imaturo? É exatamente aquele com muito apego à materialidade. É aquele que tem pouca consciência existencial. É aquele que é egocêntrico. Esse egocêntrico que a gente sempre associa ao ego, é o ego imaturo, simplesmente. Ele está primeiro interessado em satisfazer os seus desejos, depois pensar no próximo. Ok? E você tem o... Vamos voltar lá onde eu estava, para perder aqui sem querer. Tal. E o ego maduro. O ego maduro é o contrário. Ele é o ego com desapego à materialidade, é aquele ego que já está se desapegando bem de todas aquelas questões que eu falei, dos bens materiais, dos prazeres físicos, do poder, do reconhecimento pessoal, das pessoas, do corpo físico, da própria vida em si. Sabe que ele está aqui só de passagem. É aquele ego que tem muita consciência existencial e é aquele ego que tem alta capacidade de amor incondicional. Amor incondicional é a ação mais favorável que o ego pode ter no sentido de facilitar o seu amadurecimento. O que é o amor incondicional? É doar-se, pensa nisso. É amor incondicional, é doar-se sem exigir reciprocidade. Para aqueles que estão numa relação afetiva com alguém, você exige alguma coisa de reciprocidade na sua doação àquela pessoa, qual é a reciprocidade que você exige? Então é doar-se sem exigir reciprocidade. O que melhor exemplifica isso, eu acho que é o amor materno. O amor materno talvez seja o amor, aquele amor materno puro, o amor que talvez melhor exemplifique a dor do doar-se sem exigir reciprocidade. O amor incondicional também é aquela questão de você servir, como diz Emmanuel, é você servir pelo simples prazer de ser útil. Você serve sem pensar em nada, só lhe satisfaz ser útil de alguma forma. E amor incondicional, claro, é você perdoar tantas vezes quantas necessárias. Ok? Então, na medida em que a gente vai adquirindo essas características, o nosso ego vai se tornando um ego maduro. O trigo. Então, lembra que o foco aqui é sobre esses impulsos interiores. Então, são exatamente os impulsos positivos. O que são os impulsos positivos? São os desejos, os sentimentos, os pensamentos e as tendências positivas. O celeiro. O celeiro significa exatamente os estados de harmonia e de paz que são gerados pela correta atuação do ego. Quando o ego aborta uma conduta que seria danosa, ou quando ele libera um impulso que se transforma numa conduta positiva. Então, o porteiro é o ego, é ele que vai determinar. Relatividade do trigo. Os nossos impulsos positivos, eles não são puros e perfeitos, mas você já tem ali a preponderância clara do bem sobre o mal, e eles são capazes de gerar esses estados de paz e harmonia interior. Já o joio são os impulsos negativos. Quem são os impulsos negativos? Os desejos, os sentimentos, os pensamentos,
as tendências negativas. Como é que você identifica que é negativo? São todos os impulsos que produzem, que proporcionam, produzem uma certa inquietação interior. Então, quando você fica muito agoniado, quando você fica ansioso, quando você tem picos de euforia, então você cai num poço de tristeza. Então, nada disso é muito bom. Quando você cai num momento de muita raiva, de vontade de ser agressivo. O fogo que queima aqui na parábola do trigo e do joio representa a sensação da negatividade que está sendo eliminada quando o ego bloqueia corretamente uma conduta danosa. Então, é preciso que o ego consiga identificar aquele impulso como sendo negativo. Ele pensa assim, se eu liberar esse impulso e transformá-lo numa conduta, isso daí vai causar estrago. Então você está naquele momento de profunda raiva, você está com vontade de estourar e falar tudo que você tem vontade de falar, e o ego chega e firmemente consegue segurar. Você já passou por um momento como esse? Você tem momentos que você libera e o estrago é geral. Tem outros momentos que você consegue se segurar. Quando há muito custo, muita força, você consegue se segurar, qual é a sensação que você tem internamente? A sensação que você está explodindo, que você está queimando por dentro, mas você conseguiu segurar. Dali a 15, 20 minutos, você vai pensar assim, ufa, ainda bem que eu me segurei, ainda bem que eu não deixei essa raiva, essa agressividade escapulir. Tá bem? Aí te dá já um estado de paz, de harmonia interior. Lembrando também dessa passagem, exatamente o que Jesus, ou uma das interpretações do que Jesus quer dizer, quando ele se refere que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Né? Porque a mão, ela representa exatamente ação, conduta. Você percebe que aquela conduta vai ser motivo de escândalo, que vai trazer algum prejuízo para alguém, algum dano, então você tem que cortar. Você não vai cortar sua mão. Você vai interpretar literalmente. Isso aqui é para fazer uma leitura, linguagem figurada. Tá bem? Então você vai cortar a conduta, não é a mão. Você vai cortar a conduta. Você vai cortar de dar um tapa na outra pessoa, mas não é a mão que você vai cortar. Mas você vai cortar aquela vontade de dar o tapa, você não vai deixar isso se concretizar. Tá bom? Ou então, às vezes, o ego erra. Então, ele não consegue segurar aquele impulso negativo, e aí, naturalmente, ele se transforma numa conduta negativa, uma conduta danosa. Conduta danosa significa aquela conduta que vai prejudicar alguém, que vai prejudicar o bem-estar de uma coletividade. Tá bom? Então, o que acontece quando o ego finalmente se dá conta de que ele cedeu a um impulso negativo e transformou esse impulso negativo numa conduta danosa? Tem a sensação da consciência culpada. Então isso também é uma sensação, uma das piores sensações é essa, a sensação da consciência culpada. Vou ilustrar um caso da consciência culpada que é assim que é mortal. É quando você sabe que você errou com uma pessoa e essa pessoa já desencarnou. Porque você sabe que nessa sua vida você não tem mais como acertar as contas com essa pessoa. Se houve um grande desentendimento e você, por exemplo, prejudicou essa pessoa de alguma forma e essa pessoa já desencarnou, então essa diferença, sinto muito, essa daí você vai ter que levar para uma próxima existência. Só numa próxima existência é que vocês vão poder acertar isso. Você pode até chegar na espiritualidade e chegar para você, eu te perdoo, meu amigo, não tem problema nenhum, não guardo, mas a sua consciência vai estar ocupada. Você vai ter que voltar aqui na carne, talvez não fazer a ele diretamente, mas você vai ter que resgatar isso de alguma forma, que finalmente purifique, libere a sua consciência. Ok? A relatividade do joio significa que é o lado positivo dos impulsos negativos. Então é o impulso, desejo, sentimento, pensamento, tendência negativa. Negativo em que sentido?
No sentido de se você transformar isso... Bom, primeiro, internamente, isso causa inquietação. E se você deixar isso ser transformado em conduta, vai ser uma conduta danosa para alguém. Tá bem? Mas o que acontece? Internamente, enquanto objeto psíquico, todos os nossos impulsos, eles mobilizam energia psíquica. Uma vez que a gente consegue reconhecer esse impulso negativo, e o nosso ego atua corretamente, ele é capaz de canalizar essa energia negativa, essa energia associada a esse impulso negativo, de uma forma construtiva. Tá bem? Então essa dinâmica de canalizar a energia associada a um impulso negativo para uma construção positiva é o que a gente chama de sublimar, então, os nossos impulsos negativos. Você está muito longe do microfone. Então, é sublimar os impulsos negativos. Então, o que acontece? O joio, no seu aspecto positivo, então a gente tem que observar que existe essa energia psíquica associada a ele e que, uma vez canalizado construtivamente, isso é muito importante. Esse é o primeiro passo, ou o segundo passo, na verdade, para a gente acabar eliminando esses impulsos negativos no nosso interior. Impulso negativo ninguém libera, ninguém acaba com eles assim facilmente. A primeira vez que você contém é muito difícil de conter. Uma segunda vez que ele aparece, vai aparecer outra vez. Já é menos difícil. Uma terceira vez, já é menos difícil ainda. Se naquela primeira vez foi assim, foi uma luta insana para você conter, lá na 20ª vez em que ele aparecer novamente, ele só vai fazer cosquinha, vai dar perfeitamente para suportar. Certo? É assim que a gente vai eliminando aos poucos os nossos impulsos negativos. Mas para isso é preciso dessa ação positiva do ego, de conseguir identificar isso. Como é que você consegue identificar isso? Exatamente pela parte em que o Senhor das Terras determina explicitamente. Não, falta. Já estou terminando. Em que ele. Vocês disseram? Tá bom? 10 minutos. Então, deixar que o joio e o trigo cresçam juntos, naquele mesmo terreno, significa exatamente o trabalho de autoconhecimento e autoaceitação que é realizado por parte do ego. Então, é preciso que a gente consiga reconhecer e aceitar todos esses impulsos negativos, muitos deles enterrados aí nessa parte do nosso consciente chamado de sombra, e aceitar esses impulsos dessa forma, sem pré-julgamento e sem culpa. Lembrando que nós não somos perfeitos, então você tem que simplesmente aceitá-los. Porque o primeiro passo para que o seu ego consiga agir positivamente e conter um impulso negativo, não deixar que ele se transforme numa conduta danosa, é exatamente o primeiro passo é esse. É ele reconhecer esses impulsos internamente. Se ele não reconhece, aí, através de uma série de mecanismos psicológicos, esses impulsos eles vão bypassar o ego. Quando você se der conta, você já praticou aquela conduta danosa e não sabe por quê. Mas quem é que nunca passou por essa situação? Não sei que não fui fazer isso de novo. Né? Quando você se dá conta, você pronto para cometer o erro outra vez. Certo? Só não vai fazer isso quando você realiza esse trabalho de autoconhecimento e autoaceitação, que é o reconhecimento e aceitação sem pré-julgamentos e sem culpas, principalmente desses seus impulsos negativos. Quando você faz o autoconhecimento, você também acaba descobrindo muita coisa boa. Né? Você acaba descobrindo aí muitas potencialidades que você tem e não imaginava que tinha. E pronto, eu termino aqui agora. Posso só terminar aqui com... Pode, você falou e pronto. Então tá bom, olha aqui. Eu escolhi para terminar, eu ia passar direto
há 20 minutos atrás, eu ia passar direto para esse slide aí. Eu me deparei com esse verso do Chico Xavier quando eu tinha 20 e poucos anos, e esse verso ele tem me acompanhado durante toda a minha vida adulta e tem sido uma fonte permanente de inspiração. Sempre que eu posso, eu compartilho ele com as pessoas. Ele diz assim que a vida se classifica por essa base singela: quanto mais útil, mais rica; quanto mais simples, mais bela. Então significa que a nossa riqueza verdadeira está exatamente nessa nossa capacidade, como diz Emmanuel, de servir pelo simples prazer de ser útil. O que importa é isso. O que você estiver fazendo é você sentir que você está sendo útil de alguma forma. E a verdadeira beleza interior, a verdadeira beleza espiritual, ela está exatamente na simplicidade. Ok? E eu não conheço assim o nosso passado, o passado recente da humanidade, pessoa pública que tenha vivenciado isso de forma mais integral e mais pura do que o próprio Chico Xavier. Eu agradeço aí a atenção.